A gente vai agora passar para o momento da palavra do Senhor, para essa doce e gentil presença constante na minha vida e na sua vida, desse Espírito que nós acabamos de cantar sobre nós a partir da voz que também cantamos do Senhor na sua palavra. Quando nós abrimos a palavra, quando nós meditamos nela, nós cremos que é a palavra do próprio Deus, é o próprio Deus falando ao nosso coração através das vidas imperfeitas e de homens e mulheres que se levantam, que são chamados por Ele para essa tarefa tão impossível a mentes e corações humanos sem a presença e a direção do Espírito. É Ele que fala. E com isso eu não quero trazer um aspecto dogmático, autoritativo sobre a minha vida, não. Mas sobre a palavra que nós vamos meditar agora e para a qual eu quero te convidar a se voltar em oração nesse momento, aquietando o seu coração e a sua mente. Vamos orar? Fala ao coração da tua igreja, Senhor. Fala aos nossos corações, a partir de mim, como o Senhor já falou enquanto preparava e meditava nesse texto. Fala a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs de uma forma que a gente possa sair desse encontro tecnológico afirmando que nós ouvimos a sua voz. Há entre nós diversas demandas e necessidades, diversas dificuldades, a gente trazendo ações de graças por algo específico nesse momento, mas também há muitos de nós trazendo toda a ansiedade de dias tão complexos como os que temos vivido, Senhor. Então, o Senhor que reina eternamente, que conhece e sonda todos os corações, é ao Senhor que nós pedimos, invocando a Tua presença. Vem sobre cada um de nós na particularidade da nossa vida e aplica a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém, amém e amém. Queria, antes de iniciar a meditação, lembrar a você, meu irmão, minha irmã, que semana que vem já iniciamos junho. Hoje é o 5º domingo de maio e semana que vem, então, iniciamos já a campanha das cestas básicas para o mês de junho. Esse mês que passou, nós distribuímos cestas para todas as pessoas da igreja que nós temos ajudado e também para todas as famílias do projeto. Nosso objetivo ainda é esse. É um objetivo talvez difícil, mas cremos que é a vontade de Deus que nos vocaciona para esses dias, sermos sal e luz aonde estamos para aqueles que estão ao nosso redor. Então você já se prepare, se você assim puder e quiser fazer, para contribuir especificamente com essa proposta de ajudar com cestas básicas as famílias que estão ao nosso redor nesse momento de pandemia e que muitos não estão podendo trabalhar. Tá bem? Bom, a gente segue em frente nessa nova rotina, ou como alguns chamam, nova normalidade, né? Isolados na medida do possível, mas começando a ver já as cidades iniciando um movimento de retorno à circulação de pessoas. Alguns vão dizer que é cedo demais, outros vão dizer que já é muito tarde, enfim. Mas independente do que cada um de nós pensa, é a realidade. Começa a haver um movimento, Niterói, por exemplo, nossa cidade, já começa a ter um movimento de abertura da circulação de pessoas. No início da pandemia e isolamento, a gente tomou a decisão de iniciar uma série de mensagens que procuravam aprender com as crises do passado, crises estas que ficaram registradas na palavra, lições para nosso momento atual. O que aquilo que os nossos irmãos e irmãs viveram no passado de momentos de dificuldade poderia nos ensinar para os nossos momentos atuais, e temos meditado dessa forma desde o início. E pelo menos eu tenho sido muito abençoado e fortalecido com a experiência dos nossos irmãos e irmãs do passado. Seguimos então nessa jornada. Mas hoje eu gostaria de seguir um caminho um pouquinho diferente. Como já falei enquanto cantávamos, hoje é comemorado o dia de Pentecostes do calendário cristão. Aquele dia que os discípulos estavam reunidos depois da ascensão de Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, conforme a promessa feita pelo Filho de Deus. Assim eu vim me preparando durante a semana para meditar nesse texto
de Atos, capítulo 2, onde esse dia é descrito. Já tinha até algumas ideias, como por exemplo o fato de que naquele dia o Senhor reuniu novamente todas as línguas dos homens, para que todos os que estivessem presentes pudessem ouvir a mensagem de Pedro, cada um na sua língua natal. Esse foi o dom de línguas original. Em Babel, o Senhor confundiu as línguas, e em Pentecostes ele reuniu novamente todas as línguas, trazendo unidade aos homens. E já tinha até esse ponto preparado, que era como nós precisamos de unidade nos tempos de hoje, como nós precisamos, dentro da igreja, da capacidade de ouvir uns aos outros e nos permitir, ainda que pensando diferente, a conversa, a fala. E é um bom ponto que eu já deixo aqui de início dessa introdução, a título de introdução. Ouça teu irmão e tua irmã, porque mesmo quando ele pensa diferente, ele é um irmão em Jesus da sua vida. Não se feche para ele. Mas o Senhor, então, diferente daquilo que eu gostaria, me levou, pelo menos eu penso que sim, para um outro momento relacionado ao Espírito Santo. E um momento não relacionado somente a ele, mas também ao Filho. Um texto que me parece aponta para algo que muitas vezes nós perdemos de vista e que talvez seja o mais importante de tudo, para o qual eu quero te convidar agora a se voltar, que está ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 16, que diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quero voltar aqui ao verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sobre esse texto, então, eu gostaria de meditar essa noite, porque penso que ele traz à nossa memória, traz diante de nossos olhos aquilo que de mais importante o Senhor Jesus veio realizar na história da humanidade. E nada mais importante do que focar no que é mais importante. Parafraseando as palavras do pastor Ziel Machado em um dos seus eventos na Igreja Betânia, onde ele dizia que a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Então, em tempos de pandemia, nesse domingo de Pentecostes, o que é a coisa mais importante na qual devemos focar os nossos corações e mentes fragilizadas? Já quero dizer para você que não é algo estrondoso, humanamente falando, não é algo que dê nos dias de hoje muitas curtidas nas redes sociais, não vai ser um trending topic ou um assunto super comentado nas redes. Para aqueles que não entenderam o que de mais grave aconteceu com a humanidade, certamente não vai ser um tema ou um assunto que trará paz ao coração nos dias de pandemias, nos dias de pandemia, de tantas mortes e tantos adoecidos. Mas nesse dia de Pentecostes, hoje, eu conto com o Espírito Santo, como na verdade eu sempre conto, para falar para você qual é a coisa mais importante que Jesus veio fazer. Preste atenção agora, olha aqui para mim, na tela aí do seu computador, do seu celular. Traga seu coração e a sua mente juntos agora para ouvir. A coisa mais importante que Jesus veio fazer, no qual nós devemos focar, não somente agora, mas em todo o tempo de nossas vidas, foi evangelizar os pobres. Sim, foi isso, e não somente isso, o verbo também pode ser lido e é no presente, ou seja, a coisa mais importante que Jesus fez foi evangelizar os pobres. Como eu disse, eu sei que não é uma frase impactante, não vai gerar milhões de visualizações nesse vídeo posteriormente,
mas quero te pedir que você me acompanhe nos próximos minutos, se permitindo ouvir o que o Espírito diz essa noite para que possamos entender juntos essa verdade. A primeira questão, então, é: a quem Jesus veio evangelizar? O pobre. Ponto. Em Lucas e nos outros evangelhos, essa palavra no grego aí é traduzida na maioria esmagadora das vezes como pobre economicamente falando. O próprio texto de Lucas, mais à frente, uma parábola de Jesus, vai usar essa mesma palavra grega para mendigo. Quem ouviu Jesus citar então aquele texto de Isaías e ouviu essa frase, ouviu com esse entendimento em vista: ele veio para os pobres. Assim, não podemos deixar de assinalar que Jesus veio para aqueles que são pobres economicamente falando, sim. Para aqueles que não podem contar com os recursos do mundo, com dinheiro, para nada. Lhes falta tudo. Dependem da sociedade de uma maneira muito intensa, dependem do Estado para a saúde, para a educação. Muitas vezes dependem da boa vontade dos outros, até mesmo para ter o alimento da mesa. Pobre economicamente falando. Foi a eles que Jesus veio evangelizar. Mas então, como pode ser essa mensagem a mais importante, pastor? Você se pergunta. Talvez você tenha em mente assim: se eu estou agora acompanhando esse culto online é porque eu tenho um smartphone, um computador e tenho um acesso à internet. Eu aqui, se estou falando com vocês, se posso transmitir esse momento de maneira online, é porque eu tenho um computador com câmera, microfone, uma rede que me permita transmitir na velocidade adequada. Ou seja, no sentido exato da palavra, talvez eu e você não sejamos pobres. Então, essa mensagem não é para nós, e eu creio que é aqui no princípio. Me acompanhe. Jesus está falando que veio para os pobres, aqueles que não têm capacidade própria, que dependem dos outros. E é aqui que está uma das dificuldades maiores da nossa geração. Talvez a maior dificuldade para entendermos porque essa é a coisa mais importante. E por que estamos incluídos nessa mensagem? É exatamente isso que a pandemia talvez esteja revelando de maneira muito brutal para todos nós. Fica mais um pouquinho comigo, me acompanha. Eu sei que você, assim como eu, tem recebido notícias ruins de doença de toda parte. Gente de perto, gente de longe, gente que era saudável, gente que tinha doenças pré-existentes, jovens, idosos, homens e mulheres, quem tem dinheiro e quem não tem, todos sofrendo praticamente os mesmos impactos do vírus. Eu sei que nós não podemos espiritualizar, mais uma vez eu quero afirmar isso. É claro que os ricos têm à sua disposição os melhores hospitais e aviões com UTIs para levá-los para esses melhores hospitais. No limite, os muito ricos podem montar uma UTI dentro de casa. Mas o fato é que mesmo com tudo isso, mesmo com toda a tecnologia, os respiradores e todos os remédios, mesmo assim, com os melhores recursos, a morte se faz presente. Ou seja, todos nós estamos dependentes nessa situação. Alguns mais, outros menos. Mas o que a pandemia está trazendo de volta para frente dos nossos olhos, para o meu e dos seus, para os meus olhos e dos seus olhos, é algo que passamos muito tempo como sociedade tentando esconder. Gastamos muitos recursos tentando esconder da vista da gente. Qual é essa revelação da pandemia? Que nós somos seres finitos e completamente frágeis diante da vida. Ou seja, que todos teremos o mesmo fim. Agora ou mais tarde, todos nós iremos morrer. E quando morremos, o que será de nós? Somos completamente incapazes de responder essa pergunta e nenhum dinheiro no mundo pode impedir que essa realidade venha sobre nossa vida. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar um passaporte para um destino bom ou melhor após a morte. Assim, diante da questão mais importante da vida, que é para onde iremos ou o que vem depois, todos nós somos pobres. Todos nós somos dependentes de algo fora de nós para nos responder essa questão. Nesse sentido, Jesus veio para evangelizar os pobres financeiramente falando, mas todos os seres humanos que são pobres porque dependem de alguém ou de algo fora deles para uma resposta plena a essa questão de que nós somos finitos e do que vem após o dia que nós partiremos. Para esse Jesus veio, para mim e para você. Porque eu e você estamos preocupados com nossos entes queridos que foram ou serão impactados por quê? A resposta, apesar de dura, é simples.
porque eles podem morrer, porque nós podemos morrer. Então, a coisa mais importante que Jesus veio fazer, ele veio fazer para os pobres, dependentes, como eu e você. E qual foi essa coisa mais importante que Jesus veio fazer? Jesus veio evangelizar. A palavra ficou muito relacionada a uma corrente do cristianismo. Por exemplo, nós somos chamados de os evangélicos, porque não somos da linha da corrente católica romana. Ou então ela ficou muito relacionada com o próprio cristianismo em si. Evangelho se tornou algo muito relacionado ao cristianismo, que é muito bom. Mas ela era uma palavra comum no idioma grego. Significava simplesmente trazer boas novas. Trazer boas novas. Estava muito relacionada a momentos de guerra, quando um povo que havia sido conquistado era libertado. Um arauto vinha até a praça pública daquele lugar e evangelizava, ou seja, proclamava as boas novas de que o rei daquela terra havia vencido os inimigos e que o povo estava livre. Então, qual era essa boa nova que Jesus, o arauto, vinha trazendo aos pobres? Para mim, para você que somos completamente dependentes nas questões mais básicas da vida. Essa verdade está ali no final do texto de Isaías. E no final do texto que Jesus leu, a boa nova era essa. Em Jesus, o Pai estava apregoando um ano aceitável. Em Jesus, o Pai estava apregoando um ano aceitável. Uma expressão que tem relação direta com o ano do jubileu na lei hebraica. A cada 50 anos havia um ano especial quando Deus tinha ordenado que os escravos deveriam ser libertos, as dívidas deveriam ser perdoadas, as propriedades deveriam ser devolvidas às suas famílias de origem, até mesmo aquelas que foram compradas deveriam ser devolvidas às suas famílias de origem. Mas aqui, com Jesus, esse ano aceitável ganha um significado maior. Você veja que a continuidade da afirmação de Jesus detalha como ele evangelizava. O que era evangelizar? Como ele fazia essa entrega das boas novas aos pobres? Que no verso 18 está lá: proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E uma expressão, ela se repete. Não botei o texto, hein? Desculpa, meu irmão, minha irmã, está aqui, ó. Não botei nem aqui. Mas está ali no verso 18. Proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E uma expressão, ela se repete ali, na explicação que Jesus faz sobre o que é evangelizar e trazer boas novas. Liberdade, libertação. São traduções para a mesma palavra grega, que tem dois sentidos. O primeiro é o sentido de livramento da escravidão ou prisão. O prisioneiro poderia ter finalizado a sua pena e então ele seria liberto, que é exatamente essa palavra que foi aí traduzida como liberdade e libertação. Mas é no segundo significado esse completamente relacionado a esse primeiro de libertação e liberdade, que reside a riqueza. Jesus se apropriou dessa palavra e a usou em outros momentos para trazer o significado mais importante para esse momento da prisão, para esse momento de livramento da prisão. E acho que essa eu não errei como coloquei aqui. Aqui, Jesus, já no final da descrição do Evangelho de Lucas, ali já se despedindo dos discípulos, diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Começando em Jerusalém. A mesma palavra que é usada quando Jesus lê Isaías, só falando sobre libertação aos cativos e aos oprimidos, é a palavra que Jesus usa ao falar com os discípulos ali em Lucas capítulo 24, através da expressão remissão dos pecados. A liberdade que Jesus veio trazer, a boa nova, está relacionada à remissão de pecados. Então, como se traduz essa boa nova? O Pai Criador declarava um ano aceitável para os pobres,
para aqueles que não tinham recursos próprios, que dependiam completamente do outro. E um ano aceitável para quê? Para a libertação dos pecados. Presta muita atenção, por favor. Coisa mais importante, dentro ou fora da pandemia, agora, antes ou depois, estando eu e você doentes ou saudáveis, tendo dinheiro ou não na conta bancária, é que Jesus veio para que eu e você fôssemos libertos da escravidão do pecado e aceitos pelo Pai. Isso significa que é dada a resposta para a maior questão da vida. Na morte, eu e você em Jesus estaremos com o Pai para todo sempre. Eu vou repetir, na morte, eu e você em Jesus estaremos com o Pai para todo sempre. Aleluia! Eu sou alguém que, como você, vive a cultura dos nossos dias. Eu sei que essa é uma mensagem que pode estar defasada para esses dias, onde tanta capacidade humana está disponível para tantas coisas na vida. São dias em que nós nos afastamos do que vem depois para focar e vivermos no que está agora. Você pode se perguntar, por que me preocupar com depois? Você não pode me garantir o que está falando agora, você não pode me garantir, não pode me provar que isso aí é verdade. Ninguém voltou da morte para confirmar o que você diz, é verdade. Eu não posso provar pelo método científico o que eu acabei de afirmar. Não posso fazer um experimento controlado, matar alguém para depois ressuscitá-lo perguntando o que ele viu. E mais, para ser uma resposta científica, eu deveria fazer isso com muitas pessoas para ver se as respostas seriam iguais. Eu via Jesus, eu via Jesus. Eu não posso fazer isso. Eu sei então que é um ato de fé. Mas eu te pergunto, não faz todo sentido frente à experiência das nossas vidas? Não parecemos ser muito maiores do que os anos de vida que os seres humanos têm? Não é razoável, ainda que não provável cientificamente, que haja algo depois? E mais, não é razoável que esse depois tenha alguma relação com a nossa sensibilidade ao que é belo e bom? Não temos em nós algo que faz a gente apreciar a beleza e a bondade? Eu e você temos isso. E será que isso não se choca com a maldade e feiura que nós vemos ao redor e dentro de nós? Boa nova do Pai em Jesus é que, apesar de termos pecado, apesar dessa maldade e feiura, apesar de termos nos afastado daquele que é o sumo bem e o sumo belo, o Pai Criador, no Filho Ele nos recebe de volta. No Filho, nossa maldade e feiura é anulada por sua bondade e belezas infinitos. Porque é o Filho que liberta. Aleluia! É o Filho que nos liberta. Acompanhe comigo o texto do Evangelho de João. Dizia, pois, Jesus, João capítulo 8, a partir do verso 31, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vejam o que ele diz mais à frente. João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa verdade que liberta. Chegou alguma coisa aqui na frente e certamente você está ouvindo aí a buzina. Em dias de tantas mentiras mascaradas de verdade, nós precisamos nos voltar para o que a palavra nos ensina. A verdade, que é Jesus, nos liberta dos nossos pecados. A verdade é sempre libertadora, enquanto a mentira aprisiona. Muitas mentiras têm sido ditas em nossos dias. Nunca se esqueça de que Jesus disse de quem é o pai da mentira. Mas a maior mentira dessas, que são ditas, e é uma mentira que é dita há muitas gerações, é que nós somos autossuficientes, que seres humanos ricos como nós, capazes de criar tantas coisas, podemos tudo, quando na verdade somos completamente dependentes do outro, de Deus, para alcançarmos todo o nosso potencial como seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Eu e você somos pobres, aqueles pobres para quem Jesus traz as boas novas.
Nele nós temos a resposta para a maior questão da vida. Nós temos a plenitude da nossa humanidade. Somente nele nós somos realmente humanos, porque somente ele tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Você o tem para si? Você que está assistindo agora, talvez daqui a muito tempo, após essa mensagem ter sido ministrada nesse culto online, você tem essa relação plena com Jesus, o reconhecendo como aquele que pode te dar paz real, paz essa que só vem com a nossa reunião com o Criador. Jesus disse que estava à porta, que batia. Ele não força a entrada, ele espera. Ele espera pacientemente para que você ouça a sua voz, abra a porta e o convide para entrar para uma refeição perfeita e eterna. Você e Jesus, para sempre, unidos plenamente. Se permita então ser liberto para sempre. Não deixe para amanhã. Hoje mesmo receba essa resposta para todas as dúvidas e inquietações da vida. Jesus veio trazer as boas novas de libertação. Libertação do pecado, que nos faz novamente estarmos na presença de Deus eternamente, agora e depois da nossa partida. É uma resposta completa. Ela não responde somente aqui e agora e nem somente o futuro. Ela responde o aqui e agora, o passado e o futuro. Essa foi a mensagem mais importante que Jesus veio nos dar. Na verdade, essa foi a ação mais importante que ele veio realizar por minha vida e por sua vida. Nos libertar do pecado para termos paz com Deus eternamente. Amém? Finalmente, eu quero apontar para depois daquilo que Jesus declarou ali, afirmando que eu e você, nós somos chamados a fazer a mesma coisa que Jesus fez. Nós somos chamados a anunciar a boa nova de libertação em Jesus. Acompanhe comigo. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Paulo tem também uma expressão muito maravilhosa, uma metáfora muito importante para isso que Jesus fez com os apóstolos. Jesus enviou aqueles primeiros discípulos e agora envia a mim e a mim a você. E Paulo tem uma metáfora muito maravilhosa ali, em vários lugares, mas eu separei dois, em 1 Coríntios e em Colossenses, no capítulo 12 da 1 Coríntios e no capítulo 1 de Colossenses, que diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente sois seus membros, em 1 Coríntios 12. E em Colossenses 1, agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Por amor do seu corpo, que é a igreja. A metáfora é maravilhosa. Um corpo unido, um só corpo. Aqueles que são enviados para realizar a obra de Jesus. A mente pensa, não é assim com a gente? A mente pensa e o corpo executa. Eu penso, falo que quero pegar algo aqui na mesa e o meu braço executa aquilo que eu pensei. E esse, então, é a mesma relação de Cristo com sua igreja. Ele pensa, ele nos orienta, ele nos ensina através de sua palavra e nós, o seu corpo, realizamos a sua vontade na terra. Então, o mesmo Espírito que estava sobre ele está sobre nós. Veio primeiramente aos nossos irmãos e irmãs em Pentecostes, mas também veio sobre nós no momento que nós aceitamos, que nós cremos que Jesus é essa resposta a todas as nossas questões, que Ele é a plenitude da vida. E esse mesmo Espírito nos unge para fazermos a mesma coisa que Jesus fez. Preste atenção. Pregar as boas novas aos pobres, apregoando que o Pai Criador declarou no Filho o ano aceitável, o ano de libertação dos pecados. Nós somos os propagadores da verdade que liberta. Nós somos esses que proclamam a libertação dos cativos e põem em liberdade os oprimidos. Nós somos propagadores de Jesus, que é a verdade que liberta. Nunca da mentira que oprime, aprisiona e cega. A verdade permite ver, principalmente a nós mesmos.
Permite-nos questionar se estamos enganados ou se estamos enganando. A mentira ela é ampla, a verdade é ampla. A mentira não, ela não dá liberdade para pensar. Toda mentira ela aprisiona, ela tira a capacidade de ver. Na mentira a gente fica preso e não consegue ver nem no que está preso, está cego. Assim como o corpo de Cristo, aquele que é a verdade que liberta, nos colocamos terminantemente contra qualquer tipo de mentira. Somos aqueles que se põem contra toda opressão de todas as formas, seja de um ser humano ao outro, seja de um sistema sobre todos. A mentira que se aprisiona, ela não se declara como mentira. É claro que não. Ela se declara como verdade, mas nunca liberta, nunca permite ver além de si mesmo. Sempre devemos analisar então todas as coisas a partir disso. Algo só é verdade se permite que nós façamos a análise dessa própria verdade. Porque a verdade não teme. Ela sabe o que é e sabe que por mais que questionemos, ela continuará a ser verdade. Veja o exemplo de Jesus. Ele se permitiu todo o escrutínio, esteve disponível para responder a todos que o procuravam. Nunca se negou a responder aos fracos na fé, aos que duvidavam, como Tomé. Jesus era a verdade, que se permitia o escrutínio. Assim, quando alguém ou algo não permite o próprio escrutínio de si mesmo, desconfie. Porque é aí que se encontra a mentira. Mentira essa que fortalece toda forma de opressão e toda forma de cegueira. Eu e você, meu irmão, minha irmã, somos chamados a ser corpo de Cristo. Cristo, Jesus, que é a verdade que liberta e que se põe contra toda mentira que cega e aprisiona. Não estejamos nunca longe dessa verdade de quem nós somos. Nunca nos afastemos da verdade que liberta. Amém? Em dias de pandemia, então, que possamos ver e viver a coisa mais importante de tudo. Que possamos viver essa realidade, tornando a coisa mais importante, que é que em Jesus nós somos libertos do pecado. Somos chamados à casa do Pai, eternamente na casa do Pai. Essa é a boa nova que nos alcançou. A morte não tem mais poder sobre nós, aleluia. Sabemos de quem somos e para onde vamos. Em Jesus somos chamados a continuar essa tarefa. Proclamar a boa nova de libertação que nos coloca ao lado da verdade contra toda mentira que cega, aprisiona e oprime. Nós estamos do lado da verdade que liberta o cativo do pecado e liberta o cativo do resultado do pecado na humanidade. A pandemia vai passar. De uma forma ou de outra ela vai passar. E a coisa mais importante é saber como nós passaremos por ela. Como passaremos pelas outras crises que virão e certamente virão. Principalmente, aonde e com quem estaremos depois de tudo, quando os nossos olhos se fecharem. Em Jesus, todas as respostas àquele que te criou, elas são dadas. Se aproprie delas e viva por elas, seguro e firme, junto à verdade que liberta e contra toda mentira que aprisiona. Amém? Aleluia. Aleluia.